Olá, gente. Quem me acompanha aqui no canal, Cleibson Américo, sabe que a minha produção de vídeos é mais no sentido bíblico teológico, litúrgico. Entretanto, vou começar a fazer alguns de uma linha mais historiográfica e filosófica também, né, porque também são minhas áreas de conhecimento. E nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre o tema da educação, uma vez que também sou educador, né, e quem me segue aqui sabe que os meus vídeos são mais pontuais, né, em questões polêmicas, né, ou seja, há uma polêmica e eu tento dar uma resposta àquela questão. E aqui não vai ser diferente, né? A temática da educação, porque nós temos pelo menos duas linhas, né, de interpretação de hermenêutica sobre a educação medieval, sobre o conhecimento medieval. Aquele que diz que a Idade Média é uma idade de escuridão, uma idade obscurantista que não houve produção de conhecimento, sobretudo porque a igreja e a teologia dominavam, né, o período medieval de 1000 anos, e teria sido uma noite de 1000 anos, né, e por causa disso seria uma idade de trevas, como ainda você encontra em alguns livros didáticos essa famigerada expressão. E muitos historiadores defenderam isso, sobretudo a partir das teorias iluministas, né, que foi quem, de fato, criou esse preconceito com o período medieval. Entretanto, né, nos últimos 60 anos, 80 anos, muitos historiadores medievalistas começaram a revisitar, a revisar as fontes do medievo e ver que, de fato, isso não corresponde à realidade. E aí nós temos vários historiadores. Nós temos o Jacques Legoff, nós temos o Daniel Rupes, nós temos o Thomas Hood, nós temos a Regine Pernoud, que é uma grande medievalista francesa. Né? Inclusive ela tem dois livros, né, entre outros, muito interessantes, que é A Luz sobre a Idade Média, onde nesse livro ela traz um capítulo específico sobre a educação e Idade Média, o que não nos ensinaram. Enfim, entre outros tantos escritos dela. E ela prova que, ela vai, né, documentando, provando que a Idade Média ela teve sim muito conhecimento, né, e muitos pensadores medievais, né, eles surgiram a partir da educação medieval mesmo, da metodologia medieval. Na Idade Média, sobretudo a partir do século X, nós tivemos as escolas monacais, né, que é aquelas que funcionavam junto aos mosteiros, e ali se dava a educação das crianças. Nós tivemos as escolas paroquiais, junto às paróquias, para atender também a população circunvizinha, e as escolas catedrais, que já eram um pouco mais avançadas. E essas três instâncias elas vão possibilitar, né, uma outra instância que vai ser universalizada, que ainda hoje existe, que são as universidades. Veja, as universidades elas são fundadas na Idade Média, né, no século XII. Todas elas, inclusive, eram em seu início pontifícias, né, ligadas ao Papa, ligadas à Igreja, porque foram fundadas pela Igreja Católica, né, o sistema universitário. Embora hoje se use muito a universidade, né, como uma arma de combate à religião, à fé, à espiritualidade, à Igreja, mas foi a Igreja que fundou as universidades. Isso é um fato histórico, certo? E foi em plena Idade Média que se deu, né, o centro da intelectualidade, da produção intelectual, que são as universidades que ainda hoje existem, Idade Média. Então, como dizer que a Idade Média ela não teve produção de conhecimento se o sistema educacional, né, principal, superior, foi fundado lá? Entendem? O grande método que foi criado, que perpassou todo o período medieval, foi o chamado trivium e quadrivium, né, que são as artes liberais. Esse trivium e quadrivium, que é um composto de disciplinas, ele perpassou, né, todo esse período e chegou até pouco tempo atrás, na verdade, ainda, né, vigorava. E foi essa metodologia do trivium e do quadrivium que produziu, né, nossos grandes cientistas, nossos grandes filósofos, nossos grandes poetas, né, todos os nossos grandes pensadores consagrados na literatura e no pensamento universal. Então, a pedagogia moderna também tratou com muito desdém a pedagogia tradicional, mas foi a pedagogia tradicional que criou inúmeros pensadores. Né? Então, esse preconceito também pedagógico moderno, ele é falso, ele não corresponde à realidade dos fatos. A gente precisa também estar muito atento, né, porque às vezes essas propostas que evoluem, né, que aparecem, ela trata com desdém aquilo que vem antes, e isso é um absurdo, né, porque a gente sempre produz a partir daquilo que já existe, seja para negar, seja para reafirmar, certo? Então, não é porque surgiu a pedagogia moderna que a pedagogia tradicional não tem o seu valor, tem o seu valor e é muito valiosa, né, um valor intrínseco, assim, né, gigantesco, certo? Então, foi em plena Idade Média. Certo? Então, veja, aqui eu tento dar essa resposta, que houve sim produção de conhecimento, houve ciência, houve sim, né, produção artística, produção arquitetônica, produção cultural na Idade Média, e não foi pouca, né, não foi pouca de jeito nenhum. Então, isso aqui é para situar que esse preconceito ainda há,
né, que é fruto do iluminismo. Veja, uma coisa que já aconteceu cerca de 400, 300, 400 anos após a Idade Média, eles foram recontar a Idade Média, né, a partir das suas próprias ideologias, né, a partir das suas próprias tendências anticlericais, né, e anticatólicas, e isso se cristalizou e se canonizou no mundo todo, né, no mundo acadêmico, e ainda hoje ainda existe muito disso. Mas a historiografia mais recente, né, da Idade Média, do medievo, desfaz isso, diz que não, negativo. A Idade Média ela foi sim idade de conhecimento, de racionalidade, né, técnico-científica, sim. E nos vídeos subsequentes eu vou tentar trazer um pouco mais dessa temática, né, para dar uma resposta a isso, né, para você, né, que já passou pela escola, você que está na universidade, você que é professor, eu sempre vou tentar deixar aqui algumas dicas de leitura, né, para que sirva de fonte, né, porque é aquilo que eu falo para vocês sempre, lógico, a partir de fontes de leitura, né, de pesquisa, sem sombra de dúvida. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, né, não se esqueça de se inscrever e de curtir aí, tá certo? E ativar as notificações para que me incentive, né, a estar produzindo um pouco mais. Então é isso, tá certo? Eu agradeço bastante, né? Um grande abraço para vocês.